Não queremos você no nosso casamento, velha brega. O som do convite sendo rasgado na minha cara foi como um golpe gelado, perfurando meu peito. Faz semanas, mas a arrogância daquele gesto ainda ecoa na minha mente. Meu nome é Marisa Tavares, tenho 62 anos. E esta é a história de como transformei o grande dia dela em um pesadelo de portas trancadas e luzes apagadas, provando que quem paga a festa decide quem entra. As palavras de Larissa cortaram o ar da minha sala como lâminas afiadas. Senti meu estômago revirar, aquela sensação de quando você leva um soco e o ar falta nos pulmões. Ela estava ali, de pé na frente do sofá, onde eu tinha passado tantas noites embalando meu filho quando bebê, apontando o dedo para o vestido que eu segurava nas mãos. Um vestido lindo, verde musgo, que eu tinha mandado fazer sob medida na melhor costureira de Goiânia. Tecido importado, corte elegante, discreto, sofisticado. Tinha custado R$ 2.500. Mas para Larissa, aquilo era roupa de caipira. Olhei para o meu filho. Bruno estava encostado na parede, pálido, com os olhos fixos no chão de madeira que eu mesma tinha envernizado há 3 anos. As mãos dele tremiam levemente nos bolsos da calça jeans. Ele não disse nada, absolutamente nada. Só ficou ali parado, como se tivesse virado parte da mobília, como se não fosse filho de ninguém, como se não tivesse voz. Larissa, querida. Tentei manter a calma, engolindo a vergonha que subia pela garganta feito bile. Eu só quero estar lá pelo meu filho. É o casamento do Bruno. Eu sou a mãe dele. Ela revirou os olhos de um jeito tão exagerado que quase consegui ouvir o movimento. Cruzou os braços sobre o peito, empinando o queixo daquele jeito arrogante que eu já conhecia bem. Larissa Freitas, 28 anos. Blogueira de lifestyle com 150 mil seguidores no Instagram. Filha de empresário que tinha cortado a mesada dela depois que ela causou um escândalo nas redes sociais, gastando R$ 50 mil em uma única tarde no shopping. Desde então, vivia às custas do meu filho. E principalmente, às minhas custas. Você não entendeu? Ela praticamente cuspiu as palavras. Eu não quero você lá. É o meu casamento. Meu dia, minhas fotos. E você, com essa sua cara de sofrida e esse gosto duvidoso, vai estragar tudo. Senti minhas mãos suarem. O vestido verde musgo escorregou um pouco entre meus dedos. Olhei de novo para o Bruno, procurando nos olhos dele algum sinal do menino que eu tinha criado. Do garoto que acordava no meio da noite com pesadelo e vinha se encolher no meu colo. Do jovem que chorou nos meus braços quando o pai nos abandonou. Cadê aquele Bruno? Onde ele estava? Bruno, minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Você concorda com isso? Ele abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. A voz saiu rouca, baixa, covarde. Mãe, é que... A Larissa tá muito estressada com os preparativos. Talvez seja melhor você não ir mesmo, para evitar mais confusão. Algo quebrou dentro de mim naquele momento. Não foi barulhento. Não foi dramático. Foi silencioso, como quando uma rachadura fina percorre um copo de cristal antes dele se despedaçar completamente. Senti meu peito apertar, os olhos arderem, mas não ia dar a ela a satisfação de me ver chorar. Peguei o convite que estava em cima do aparador. Aquele papel lindo, creme, com bordas douradas e letras em relevo. Eu mesma tinha encomendado da Gráfica Ideal, no setor marista. Tinha escolhido o modelo, o tipo de papel, a cor da tinta. Tinha custado R$ 3.800 só a papelaria completa. 150 convites para 150 convidados que Larissa tinha feito questão de selecionar pessoalmente, cortando da lista várias pessoas da minha família que ela considerava inadequadas para o nível da festa. Estendi o convite para ela numa tentativa patética de apaziguar aquela situação absurda. Minha mão tremia. Larissa, por favor, olha o convite. Está aqui o meu nome. Eu só quero estar presente. Ela arrancou o papel da minha mão com tanta força que sentia a queimadura do atrito na ponta dos meus dedos. Olhou para o convite, aquele sorriso cruel se formando nos lábios pintados de vermelho escuro. E então, bem devagar, rasgou. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4.
Os pedaços foram caindo no chão da minha sala como neve suja, pousando no tapete persa que tinha sido presente de casamento da minha avó. Pronto. Ela jogou os últimos pedaços no ar e eles flutuaram por um segundo antes de cair aos meus pés. Problema resolvido. Você não vem. Não te quero lá. E sabe de uma coisa? Nunca quis. Só fingi porque o Bruno choramingou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu conseguia ouvir o relógio de parede no corredor marcando os segundos. Tic-tac. Tic-tac. Conseguia ouvir minha própria respiração, entrecortada, pesada. Conseguia ouvir o ranger dos dentes dela, satisfeita com a própria crueldade. Bruno finalmente se moveu. Deu um passo tímido em direção à noiva. Larissa, acho que você exagerou. Não precisava. Cala a boca, Bruno! Ela virou para ele com uma fúria que eu nunca tinha visto. Os olhos dela estavam arregalados, quase saltando das órbitas. É o nosso dia. A gente decide quem vem. E eu decidi que sua mãe não vem. Acabou. Encerrado. Se você não concorda, então não tem casamento. Ele recuou como se tivesse levado um tapa. E de certa forma tinha levado. Voltou para a posição anterior, encostado na parede, derrotado. Meu filho, meu bebê, transformado em capacho. Fiquei ali parada, olhando os pedaços do convite espalhados no tapete. Papel dourado sobre tecido vermelho. Parecia sangue e ouro misturados. Meu convite. Pro casamento que eu estava pagando. Todo ele. Cada centavo, cada detalhe. 120 mil reais investidos para realizar o sonho de uma mulher que acabava de me rasgar na cara e me expulsar da festa. Me abaixei, devagar. Meus joelhos estalaram. A artrose que vem com a idade, com os anos carregando peso, trabalhando duro, construindo uma empresa do zero. Peguei cada pedacinho de papel, um por um, com calma, com dignidade. Juntei todos na palma da mão. O papel estava quente, úmido do suor dos dedos dela, do meu. Guardei no bolso da calça jeans. Levantei. Olhei para Larissa nos olhos. Ela me encarou de volta com aquele sorriso vitorioso, aquela certeza absoluta de que tinha vencido. Depois olhei para o Bruno, que continuava olhando para o chão, incapaz de me encarar. Entendo. Foi tudo o que eu disse. Minha voz saiu estranhamente calma, fria até. Com licença. Virei as costas e subi as escadas. Cada degrau parecia pesar 1 tonelada. Conseguia ouvir a risada dela lá embaixo, debochada, cruel. Conseguia ouvir Bruno murmurando alguma coisa, a voz dela cortando qualquer tentativa dele de argumentar. Entrei no meu quarto, fechei a porta e encostei as costas nela. O quarto estava silencioso. A cama ainda estava desfeita do lado que eu tinha dormido. Do lado do meu ex-marido, que tinha me abandonado há 18 anos por uma secretária 20 anos mais nova, o colchão continuava liso, intocado, frio. Na cômoda, fotos dos meus filhos. Bruno, com 5 anos, sorrindo sem dente da frente. Débora, com 7, abraçada comigo no parque. Fotos de uma família que um dia foi feliz. Ouvi a porta da frente bater. O som do carro partindo. Eles tinham ido embora. Bruno não subiu para se despedir. Não pediu desculpas. Simplesmente foi embora com ela, deixando a mãe sozinha na casa vazia. Sentei na cama. As molas rangeram embaixo do meu peso. Peguei o celular na mesinha de cabeceira. A tela acendeu mostrando uma foto de fundo. Eu e meus 2 filhos na formatura de Débora. Todos sorrindo, todos felizes. Isso foi há 7 anos, antes de Larissa entrar nas nossas vidas, antes de tudo desmoronar. Abri a lista de contatos. Desci até a letra C. Parei em um nome específico. Cíntia Moraes, cerimonialista Tavares Eventos. Cíntia, minha sócia comercial há 15 anos, a mulher que tinha organizado metade dos casamentos de Goiânia. Profissional impecável, discreta, eficiente. A mesma que estava cuidando de cada detalhe, cada mínimo detalhe da cerimônia do meu filho. Desde o tipo de guardanapo até a altura dos arranjos florais. Tudo passava por ela. E tudo, absolutamente tudo, tinha sido contratado em nome da minha empresa. Respirei fundo. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Senti o ar entrando nos pulmões, enchendo o peito, saindo pela boca. Apertei o botão de ligar.
O telefone chamou. Uma vez, 2 vezes. Alô, Marisa, como você está, querida? Tudo certo pro grande dia? A voz dela era animada, profissional, calorosa. Cíntia, minha voz saiu estranhamente controlada. Preciso que você separe todos os contratos do casamento do Bruno. Todos. Cada um. Agora. Silêncio do outro lado. Longos segundos de silêncio onde eu conseguia ouvir apenas a respiração dela, surpresa, confusa. Marisa, o que aconteceu? E então contei. Cada palavra. Cada humilhação. O vestido chamado de horroroso. A expulsão do casamento. O convite rasgado na minha cara. O silêncio covarde do meu filho. Minha voz não tremeu. Não chorei. Apenas relatei os fatos, frios, objetivos, como se estivesse narrando um episódio que tinha acontecido com outra pessoa. Quando terminei, o silêncio voltou. Mais longo dessa vez. Eu conseguia imaginar Cíntia do outro lado, de pé no escritório dela, processando tudo o que eu tinha acabado de contar. Conhecíamos uma a outra há tempo suficiente para ela saber que eu não exagerava, não inventava, não mentia. Meu Deus do céu, Marisa! A voz dela saiu baixa, chocada. Ela fez isso? Na sua cara? Na sua própria casa? Fez. E o Bruno? Ficou parado, não fez nada. Outro silêncio. Depois, um suspiro longo, pesado. Querida, você sabe que todos os contratos estão no seu nome e no nome da empresa, né? Incluindo o salão, buffet, decoração, fotógrafo, música, bebidas, absolutamente tudo. Foi como se alguém tivesse acendido uma lâmpada dentro da minha cabeça. Claro que eu sabia. Como eu poderia ter esquecido? Tinha sido eu quem insistiu em assumir todos os custos, porque Bruno, com o salário de veterinário de clínica pequena no setor Pedro Ludovico, ganhando R$ 6.000 por mês, nunca conseguiria bancar aquele casamento faraônico que Larissa exigia. Ela queria tudo do mais caro. Vestido importado da estilista Letícia Bronstein, R$ 28.000. Sapatos Louboutin, R$ 7.000. Véu de renda francesa, R$ 4.500. Salão de festas, Espaço Jardim das Orquídeas, o mais luxuoso de Goiânia. Aluguel de R$ 18.000 só pelo espaço. Decoração completa com arranjos de orquídeas brancas, rosas importadas e hortênsias. R$ 22.000. Buffet completo da Saboron Arte para 150 pessoas com 7 tipos de proteína, estações de comida japonesa, massas frescas e sobremesas francesas. R$ 35.000. Open Bar Premium com uísques importados, vinhos e champanhes. R$ 12.000. Fotógrafo Márcio Augusto, o mais requisitado do estado. R$ 8.000. Cinegrafista, R$ 5.000. DJ profissional, R$ 3.500. A conta tinha ultrapassado R$ 120.000. Bruno tinha ficado desesperado quando Larissa apresentou a lista de exigências. Ele tinha vindo até mim, de madrugada, sentado aqui mesmo nesta cama, chorando feito criança. Mãe, eu não tenho esse dinheiro. Nem se eu trabalhar 10 anos sem gastar um centavo. Mas se eu não der isso para ela, ela vai me deixar. Eu sei que vai. E eu, como a mãe boba, apaixonada, que sempre quis ver o filho feliz, ofereci sem pensar 2 vezes. Deixa que eu cuido disso, filho. Afinal, trabalho com eventos há 25 anos. Tenho todos os contatos. Consigo os melhores preços. Vai ser meu presente de casamento para vocês. Larissa tinha aceitado na hora. Sem agradecer. Sem demonstrar gratidão. Apenas exigindo mais. Quero mais flores nessa área. Esse tecido não combina, muda para prata. O bolo precisa ter 6 andares, não 5. Adiciona mais uma estação de drinks. E eu, feito idiota, obedecia. Porque era pelo meu filho, pelo casamento do meu filho. Mas em momento algum, em nenhum momento, Larissa tinha assinado qualquer contrato. Tudo estava em nome da Tavares Eventos em Festas, minha empresa. Cada fornecedor, cada serviço, cada centavo investido, tudo passava por mim. Marisa, a voz de Cíntia me trouxe de volta. Você ainda está aí? Estou, respondi. Minha voz tinha mudado, não estava mais fraca, não estava mais hesitante, estava firme, decidida, gelada. Cíntia, quero que você cancele tudo.
Mas antes de eu te contar o que aconteceu depois, me diz uma coisa. Você acha que eu exagerei? O que você faria no meu lugar? Deixa nos comentários. Quero saber sua opinião de verdade. Silêncio absoluto do outro lado da linha. Tão absoluto que por um momento pensei que a ligação tinha caído. Mas então ouvi a respiração dela, suspensa, presa, como se Cíntia estivesse processando algo impossível de processar. Marisa. A voz dela voltou trêmula. Você está dizendo o que eu estou pensando que você está dizendo? Cancela tudo, cada contrato, cada fornecedor. Aciona as cláusulas de cancelamento. Fecha o salão, desmarca o buffet, dispensa o fotógrafo, tudo. Cada palavra saiu da minha boca como pedra caindo em poço profundo. Pesada, definitiva, sem volta. Mas Marisa, ela hesitou. O casamento é daqui a 3 dias. Só 3 dias. Você tem certeza absoluta? Porque se você fizer isso, tenho certeza. Cortei qualquer tentativa de argumentação. Absoluta certeza. Cancela cada serviço, cada um. E se houver multas por cancelamento de última hora, eu assumo todas. Não me importo. Quero tudo cancelado até amanhã de manhã. Ouvi ela engolir seco. Conhecia Cíntia há tempo suficiente para saber que ela estava naquele momento em pé no escritório dela, andando de um lado para o outro, a mente trabalhando em velocidade máxima. Ela era profissional, extremamente profissional, e sabia que aquilo ia causar um terremoto. Está feito, ela disse finalmente. Sua voz tinha mudado também. Não era mais hesitante. Era a voz da empresária, da cerimonialista, da mulher que cumpria contratos. Vou começar agora. Cada fornecedor vai receber a notificação de cancelamento por escrito ainda hoje. O salão será trancado amanhã às 6 da manhã. Marisa, você sabe que isso vai explodir, né? Eu sei, respondi. E eu quero que exploda. Desliguei o telefone. Minhas mãos não tremiam mais. Estranho. Tinha parado de tremer. Olhei para o celular na minha palma, a tela escureceu. Meu reflexo apareceu no vidro preto. Mal consegui me reconhecer. Quem era aquela mulher de olhar duro, queixo erguido, mandíbula travada? Quando foi que eu tinha virado isso? Levantei da cama. Andei até a janela. Lá fora, Goiânia respirava sua rotina normal. Carros passando na avenida, vizinhos regando o jardim, crianças brincando na calçada, a vida seguindo como se nada tivesse acontecido. Mas dentro dessa casa, dentro de mim, algo tinha desmoronado. E algo novo estava nascendo das cinzas. Passei os 2 dias seguintes em silêncio sepulcral. Não liguei para o Bruno. Não mandei mensagem. Não dei satisfação. Bloqueei o número de Larissa quando ela tentou me ligar, provavelmente para fazer mais alguma exigência de última hora sobre o casamento. Deixei que pensassem que estava tudo normal, que eu tinha simplesmente aceitado minha expulsão e seguido em frente. Mas por dentro eu estava desmoronando. Na primeira noite, depois que desliguei o telefone com Cíntia, desabei. Sentei no chão do banheiro, encostada na parede fria de cerâmica, e chorei. Chorei como não chorava desde o dia em que meu marido foi embora. Chorei pela humilhação, pela dor da traição do próprio filho, pela sensação de ter sido usada, manipulada, sugada até a última gota e depois descartada como lixo. Olhei para o espelho embaçado e vi uma mulher de 62 anos. Cabelos grisalhos que eu me recusava a pintar porque tinha orgulho de cada fio branco. Cada um representava uma batalha vencida. Rugas ao redor dos olhos e da boca. Marcas de anos sorrindo, chorando, vivendo. Mãos calejadas de tanto trabalhar. Costas que doíam de carregar peso. Eu tinha construído uma empresa do zero. A Tavares Eventos e Festas tinha começado na sala da minha casa, com um telefone fixo e um caderninho de anotações. Eu decorava festas infantis por R$ 300. Subia em escada, pregava painel, enchia balão até meus dedos ficarem dormentes. Acordava às 5 da manhã para ir no Ceasa comprar flores. Dormia às 2 da madrugada depois de desmontar decoração. Durante 18 anos, desde que meu marido me deixou com 2 filhos pequenos e nenhum centavo, eu rali, construí, tijolo por tijolo, cliente por cliente, festa por festa. Hoje minha empresa tinha sede própria no setor marista, 3 funcionários fixos, contratos com os melhores fornecedores de Goiás.
Eu tinha conquistado respeito no mercado, tinha nome, tinha credibilidade e tinha usado tudo isso para o meu filho, para realizar o sonho dele, ou melhor, o sonho dela, porque Bruno nunca quis casamento grande. Eu sabia disso. Ele sempre foi simples, queria algo pequeno, íntimo, só família próxima. Mas Larissa exigiu espetáculo. E eu, querendo ver meu filho feliz, entreguei o espetáculo em bandeja de prata, para ser expulsa dele. Engoli aquela dor seca, amarga, que arranha a garganta e não desce. Levantei do chão do banheiro, lavei o rosto com água gelada. Olhei de novo para o espelho. Você não vai se destruir por causa disso. Falei em voz alta para minha própria imagem. Você já sobreviveu coisa pior. E era verdade. Eu tinha sobrevivido à traição de um marido. Tinha sobrevivido à falência financeira. Tinha sobrevivido aos primeiros anos de empresa quando às vezes não tinha dinheiro nem para comprar pão. Tinha sobrevivido à UTI quando Débora teve meningite aos 10 anos. Eu era sobrevivente. Não ia deixar uma blogueirinha mimada me quebrar. Na manhã do segundo dia, Débora apareceu. Minha filha caçula, 32 anos, arquiteta, independente, de língua afiada. Bateu na porta insistentemente até eu abrir. Quando viu meu rosto, arregalou os olhos. Mãe, pelo amor de Deus, o que aconteceu com você? Tá com cara de quem não dorme há dias. Deixei ela entrar. Preparei café. Nos sentamos à mesa da cozinha, aquela mesma mesa de madeira onde eu tinha servido milhares de cafés da manhã para os meus filhos durante a infância deles. Débora mexeu o açúcar no café, esperando. Ela sempre foi paciente quando precisava. Contei tudo. Pela segunda vez em 2 dias, narrei a humilhação completa. O vestido chamado de horroroso, a expulsão, o convite rasgado, o silêncio do Bruno e, por fim, a decisão, o cancelamento. Débora ficou paralisada com a xícara no ar, a meio caminho da boca. Pousou ela de volta no pires devagar, como se estivesse com medo de quebrá-la. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas era lágrima de raiva, não de tristeza. Aquela vagabunda fez isso? Débora praticamente cuspiu as palavras. Na sua cara, na sua própria casa. E o Bruno deixou? Deixou. Ela socou a mesa. O café derramou um pouco. Eu avisei. Mãe, eu avisei tanto você quanto o Bruno sobre essa mulher. Ela é uma víbora, uma interesseira. Desde o primeiro dia eu vi, mas ninguém quis me ouvir. Era verdade. Débora tinha alertado. Várias vezes. Tinha tentado conversar com o irmão, mostrar para ele os sinais. A forma como Larissa tratava garçons com desprezo, como ela fazia questão de humilhar vendedoras em lojas, como ela nunca agradecia nada, como ela explodia em fúria por qualquer mínimo detalhe que não saía do jeito dela. Mas Bruno estava cego. Ou surdo, ou os dois. E o que você fez, mãe? Débora me encarou. Me diz que você não simplesmente aceitou essa humilhação. Me diz. Respirei fundo. E pela primeira vez em 2 dias, senti um sorriso. Pequeno, amargo, mas sorriso, se formar nos meus lábios. Cancelei o casamento. O queixo de Débora literalmente caiu. A boca abriu, fechou, abriu de novo. Nenhum som saiu. Ela piscou várias vezes, como se precisasse reiniciar o cérebro. Como assim? Cancelou? Exatamente isso. Todos os fornecedores, o salão, o buffet, o fotógrafo, a decoração, tudo. Está tudo cancelado. Eles vão chegar no Espaço Jardim das Orquídeas amanhã de manhã e vão encontrar as portas trancadas. Débora levantou da cadeira tão rápido que ela quase tombou. Veio até mim, me puxou para cima, me abraçou com tanta força que tirou meu fôlego. Estava tremendo, ou rindo, ou as duas coisas. Mãe, você é incrível. Você é a mulher mais incrível que eu conheço. Eu te amo. Ela me beijou na testa, nas bochechas, no topo da cabeça. Eles merecem. Principalmente aquela interesseira miserável. Ela vai pirar. Nos sentamos de novo. Débora me segurou as mãos sobre a mesa. Os olhos dela brilhavam com uma mistura de orgulho e preocupação. Mãe, você sabe que isso vai dar uma confusão tremenda, né? O Bruno vai enlouquecer. Eu sei. E você tá preparada para isso? Olhei para ela. Minha menina. Minha força. A única pessoa que sempre esteve do meu lado, incondicionalmente. Débora,
Eu estou cansada de ser capacho, cansada de ser invisível, cansada de dar, dar, dar e receber cuspe na cara. Se isso é o que eu recebo em troca de sacrificar tudo, então que seja. Não vou mais. Ela apertou minhas mãos. Você não tá sozinha, tá ouvindo? Eu tô com você. Sempre. Passamos o resto do dia juntas. Ela ficou ali, me fazendo companhia, assistindo besteira na TV, preparando comida que nenhuma de nós conseguiu comer direito. À noite, quando ela foi embora, me dei conta de uma coisa estranha. Pela primeira vez em 48 horas, não me senti completamente destroçada. Senti raiva. Senti determinação. Senti poder. Na madrugada do terceiro dia, o dia do casamento que não ia acontecer, acordei às 5 da manhã. Não porque o despertador tocou. Simplesmente acordei. Fui até a cozinha, preparei café, sentei na varanda. O céu ainda estava escuro, aquele roxo profundo de antes do amanhecer. As ruas vazias, apenas o canto dos pássaros começando. Peguei o celular, tinha 17 chamadas não atendidas de Bruno. 32 mensagens. Nem li. Larissa tinha tentado me ligar de 8 números diferentes. Bloqueei todos. Minha caixa de mensagens estava explodindo. Ignorei tudo. Às 6 da manhã, recebi uma mensagem de Cíntia. Está feito. Salão trancado. Todos os fornecedores notificados. Aguardando a explosão. Às 9 começou o show. O telefone não parava de tocar. Números desconhecidos, provavelmente convidados confusos, amigos dos noivos tentando entender, fornecedores em pânico. Desliguei o telefone. Às 11, Cíntia mandou fotos. E que fotos? A primeira foto mostrava o portão fechado do Espaço Jardim das Orquídeas com um cadeado enorme pendurado nas correntes. Na frente, um aglomerado de gente de roupa social, ternos, vestidos de festa. Saltos altos, gravatas. Todos parados ali feito estátuas confusas, olhando para o portão trancado como se aquilo fosse algum tipo de pegadinha. A segunda foto era melhor. Muito melhor. Larissa em pessoa, no vestido de noiva. Aquele vestido branco caríssimo da Letícia Bronstein, com mais de 50 metros de tule, brilhos Swarovski incrustados, decote ombro a ombro. O véu de renda francesa, R$ 4.500, arrastando no chão de pedra irregular do estacionamento. Ela estava com o rosto vermelho, desfigurado de raiva, gritando com o segurança do salão. O buquê de rosas brancas que ela tinha encomendado por R$ 2.000 estava caído no chão, flores espalhadas como destroços de naufrágio. A terceira foto partiu meu coração e, ao mesmo tempo, me deu uma satisfação amarga. Bruno, meu filho, de smoking completo, aluguel de R$ 1.200 que eu também tinha pagado, gravata torta, cabelo bagunçado. A mão segurando o celular colado na orelha, a boca aberta gritando alguma coisa, os olhos arregalados de desespero absoluto. Provavelmente tentando me ligar. Pela 100ª vez. Cíntia mandou mensagem junto. Marisa, está um caos, a noiva surtou. Começou a xingar o segurança dizendo que ele seria processado. Os convidados estão sem entender nada. O buffet nunca chegou. Obviamente porque cancelei ontem. O fotógrafo não apareceu. O DJ nem deu as caras. Não tem flores, não tem música, não tem nada. É o apocalipse do casamento. E adivinha quem eles estão tentando desesperadamente encontrar? Você. Fiquei olhando as fotos durante longos minutos. Ampliei a imagem do rosto de Larissa. Aquela mulher que tinha me chamado de velha brega. Que tinha rasgado o meu convite na minha cara. Que tinha me expulsado do casamento que eu estava pagando. Ali estava ela, na frente de 150 convidados, humilhada, exposta, destruída. E sabe o que eu senti? Absolutamente nada. Nem pena. Nem remorso. Nem culpa. Apenas um vazio frio, onde antes existia amor de mãe. Tinha sido ela quem tinha cavado aquele buraco. Agora podia se deitar nele. Respondi para Cíntia. Obrigada pelas fotos. Mantenha tudo trancado. Ninguém entra naquele salão. E se eles tentarem forçar, chama a polícia. Os contratos estão todos no meu nome. Eu tenho direito legal de cancelar. Recebido. E Marisa, para sua informação, metade dos convidados já foi embora.
A outra metade está tirando foto da confusão. Isso vai viralizar nas redes sociais. A Larissa vai virar piada. Bom, ótimo. Perfeito. Desliguei o celular completamente. Tirei a bateria. Silêncio absoluto. Fui tomar banho. Demorado. Água quente escorrendo pelas costas, levando embora a tensão acumulada. Me vesti com calma. Calça jeans confortável, blusa de algodão, tênis. Desci, preparei um almoço simples. Arroz, feijão, um ovo frito. Comi devagar, mastigando cada garfada, saboreando aquela sensação estranha de paz. Às 2 da tarde, bateram na porta. Forte, insistente, desesperado. Olhei pelo olho mágico. Bruno, ainda de smoking, o tecido amarrotado, a gravata pendurada frouxa no pescoço, o cabelo desgrenhado, os olhos vermelhos. Tinha chorado. Bom, respirei fundo. Abri a porta. Ele entrou feito furacão, quase me derrubando. Mãe, pelo amor de Deus, o que você fez? A voz dele saiu aguda, desesperada, quebrada. Foi você que cancelou tudo, não foi? Foi você. Fechei a porta. Com calma. Me virei para ele. Onde está sua noiva? Ele parou. Piscou, como se a pergunta tivesse sido em idioma alienígena. O quê? Perguntei onde está a Larissa. Você veio sozinho? Ela... Ele engasgou nas próprias palavras. Ela foi embora. Teve um ataque de fúria. Começou a gritar comigo na frente de todo mundo. Disse que eu era um frouxo, que eu devia ter pedido dinheiro emprestado no banco, que minha família era uma vergonha, que você era louca, que eu era o quê? Minha voz saiu perigosamente baixa. Que você tinha arruinado o dia dela, que você era uma velha amargurada com inveja dela, que você nunca tinha superado o divórcio e por isso queria destruir a felicidade dos outros. Ele desabou no sofá, enterrando o rosto nas mãos. Os ombros dele tremiam. Todo mundo ouviu, mãe. Os 150 convidados ouviram ela me xingando você, chamando nossa família de lixo. Sentei na poltrona em frente a ele. Cruzei as pernas. E o que você fez? Ele levantou o rosto. As lágrimas escorriam livremente agora. Eu tentei acalmar ela, mas ela me deu um tapa, na frente de todo mundo, e foi embora. Entrou no carro dos pais dela e foi embora. Me deixou lá, sozinho, no meio daquela confusão. Silêncio. Longo. Pesado. Eu não disse nada. Só fiquei olhando para ele, para o homem de 35 anos que tinha sido meu bebê, que eu tinha embalado, amamentado, ensinado a andar, a ler, a andar de bicicleta. O menino que tinha me prometido que sempre ia me proteger quando o pai foi embora. Bruno, minha voz saiu firme. Ela rasgou meu convite na minha cara. Ele fungou. Eu sei, mãe. Me chamou de velha brega. Eu sei. Me expulsou do casamento. Do seu casamento. Do casamento que eu estava pagando. Cada centavo. Cada maldito centavo. 120 mil reais, Bruno. 120 mil reais. Ele cobriu o rosto de novo. Eu sei, mãe. Eu sei. E eu sou um covarde. Eu sempre fui fraco demais para enfrentar ela. E você sabe por quê? Levantei da poltrona. Fui até ele. Me abaixei na frente dele, obrigando ele a me olhar nos olhos. Porque você tinha medo de perdê-la. Medo de ficar sozinho. Medo de não ser amado. E ela sabia disso. Ela explorava isso. Ela te manipulava com esse medo. Eu amo ela. A voz dele saiu fraca. Não, Bruno. Você não ama ela. Você tem medo de não ser amado. Isso não é amor. Amor não humilha. Amor não manipula. Amor não te obriga a escolher entre sua mãe e sua parceira. Amor não te faz sentir pequeno. Coloquei a mão no rosto dele. Filho, você não perdeu nada hoje. Você se livrou. Ele desmoronou nos meus braços. Chorou feito criança. Aquele choro profundo, doloroso, de quem finalmente enxerga a verdade depois de estar cego por tanto tempo. Segurei ele, porque eu era a mãe dele. Sempre ia ser, mas não ia mais ser capacho. Depois que ele se acalmou, fui até a cozinha. Preparei café. Quando voltei com as xícaras, ele estava sentado com a postura mais ereta, os olhos ainda vermelhos, mas com um brilho diferente, como se algo tivesse mudado. Mãe, ele disse, me desculpa,
por tudo, por ter sido fraco, por não ter te defendido, por ter deixado ela te tratar daquele jeito. Você não merecia. Você nunca mereceu. Sentei ao lado dele. Bruno, eu aceito seu pedido de desculpas, mas você precisa entender uma coisa. Eu não fiz isso só por raiva. Fiz porque precisava que você acordasse. Precisava que você visse quem ela realmente era e, principalmente, precisava que você visse o que você estava se tornando por causa dela. Ele bebeu o café em silêncio. Depois perguntou, com a voz cansada: E agora? Agora você vai para sua casa, vai tirar esse smoking, vai tomar um banho, vai dormir, e amanhã vai acordar e começar de novo, sem ela, livre dela. Ele ficou na minha casa até o anoitecer. Conversamos, de verdade. Pela primeira vez em anos, meu filho me ouviu, de verdade, sem Larissa interrompendo, sem Larissa manipulando, sem Larissa controlando cada palavra. Quando ele foi embora, já era noite. Me abracou na porta, forte, como não me abraçava desde criança. Eu te amo, mãe, e vou fazer terapia. Preciso entender por que eu deixei chegar nesse ponto. Fechei a porta. A casa ficou em silêncio. Mas não era mais aquele silêncio pesado, sufocante. Era um silêncio diferente, pacífico. 3 dias depois, Débora apareceu de novo, dessa vez com o notebook dela. Mãe, você precisa ver isso. Ela abriu o notebook na mesa da cozinha. Era uma matéria de site de fofoca local. Casamento de luxo em Goiânia vira fiasco. Noiva surta após cerimônia ser cancelada. Embaixo, fotos. Larissa gritando. Os convidados confusos. O salão trancado. Os comentários eram cruéis. Mimada. Arrogante. Bem feito. Casamento pago pela sogra e ela ainda teve coragem de expulsar a mulher da festa. Como eles descobriram? Perguntei. Débora deu um sorriso maroto. Pode ser que eu tenha mandado uma mensagem anônima para o site contando a história completa, com todos os detalhes suculentos. Olhei para minha filha. Débora. O quê? Ela merecia? E você sabe que merecia. Não consegui discordar. 2 semanas depois, Cíntia me ligou. Marisa, você não vai acreditar. O quê? A Larissa tentou me processar, alegando quebra de contrato, danos morais, dizendo que eu arruinei o casamento dela de propósito. Meu estômago gelou. E levei todos os contratos para o advogado dela. Mostrei que tudo, absolutamente tudo, estava em nome da sua empresa, que ela não tinha assinado um único papel, que você tinha todo o direito legal de cancelar mediante cláusula prévia. E sabe o que o advogado fez? O quê? Desistiu do caso na hora. Aconselhou ela a não seguir com isso porque ela só ia se humilhar mais ainda. Marisa, ela não tem caso nenhum. Ela não pode fazer nada. Desliguei o telefone, sentindo algo estranho no peito. Não era alegria, não era tristeza. Era encerramento. Como quando você fecha uma porta velha e empenada que ficou aberta durante anos, deixando o vento frio entrar. 1 mês depois, estava no escritório da Tavares Eventos quando Bruno apareceu. Sem avisar. Ele estava diferente. Mais magro. O cabelo mais curto. Uma barba rala crescendo. Mas os olhos estavam mais claros. Oi, mãe. Oi, filho. Posso sentar? Apontei para a cadeira em frente à minha mesa. Ele sentou. Ficou em silêncio por um tempo, olhando ao redor. Para as fotos de eventos nas paredes, para os troféus de melhor empresa de decoração, para o certificado de excelência. Comecei a terapia, ele disse finalmente. Que bom, tô descobrindo muita coisa sobre mim, sobre por que eu aceitava ser tratado daquele jeito, sobre meus padrões, sobre meu medo. E ele me olhou. E eu entendi que você me salvou. Naquele dia, quando você cancelou tudo, você não estava me punindo, estava me salvando. Senti os olhos arderem. Mas não ia chorar. Bruno, não, deixa eu terminar. Ele respirou fundo. Eu ia casar com aquela mulher. Ia passar o resto da minha vida sendo diminuído, controlado, manipulado. Ia deixar ela me isolar de você, da Débora, de todo mundo que me ama de verdade. E quando eu ficasse velho, doente, sem utilidade, ela ia me descartar, igual descartou você. Você viu isso antes de mim. E teve coragem de me mostrar da forma mais brutal possível. Levantei da cadeira. Fui até ele.
Filho, você tá bem? Tô melhor do que estive em anos. Ele levantou também. E vim te pedir uma coisa. O quê? Perdão. Perdão de verdade. Por tudo. E para te agradecer. Por nunca ter desistido de mim. Mesmo quando eu desisti de mim mesmo. Abracei meu filho. Ali, no meio do meu escritório, rodeados por fotos de festas felizes, eu recuperei meu menino. 6 semanas depois do casamento que nunca aconteceu, estava no escritório finalizando o contrato de um aniversário de 15 anos quando meu celular vibrou. Número desconhecido. Normalmente eu ignorava, mas algo me fez atender. Alô? Marisa? A voz era feminina, nervosa, sussurrada. É a Camila, amiga da Larissa. A gente se conheceu 2 vezes, na escolha do buffet e na prova do vestido. Gelei. O que você quer? Eu preciso te contar uma coisa. Mas você não pode falar pra ninguém que fui eu, tá? Por favor. Se a Larissa descobrir, ela vai me destruir. Meu instinto gritou alerta. Fala. A Larissa, ela não estava só planejando o casamento. Ela estava planejando muito mais que isso. A voz da moça tremeu. Ela tinha um plano. Para depois do casamento. Que tipo de plano? Ela ia convencer o Bruno a te processar. Para tirar você da empresa. Ela descobriu que você não tinha herdeiros formalmente registrados na papelada da Tavares Eventos. Que se o Bruno te processasse alegando alguma coisa, sei lá, incapacidade mental, sei lá o quê, ele podia tentar tomar controle da empresa enquanto você tivesse em tratamento. Era tudo mentira, óbvio. Mas ela ia usar isso para vocês eventualmente controlarem sua empresa. E depois ela ia te colocar num asilo. O mundo parou. Literalmente parou de girar. Senti minhas pernas bambearem. Segurei na mesa. O quê? Eu ouvi ela contando isso para outra amiga, depois de 3 taças de vinho. Ela estava rindo, falando que velha não serve para nada mesmo, melhor ficar trancada num asilo do que atrapalhando. Marisa, ela ia roubar tudo de você. Sua empresa, seu dinheiro, sua liberdade, e ia usar seu próprio filho para fazer isso. Senti vômito subindo. Você tem prova disso? Silêncio. Depois. Eu gravei. A conversa. Não sei porquê. Acho que intuição. Eu sempre soube que a Larissa era podre. Mas nunca imaginei que fosse tão podre assim. Posso te mandar o áudio. Mas, pelo amor de Deus, apaga meu número depois. Eu não quero me envolver mais nisso. Manda. 2 minutos depois, um áudio chegou no WhatsApp. Coloquei para tocar. A voz de Larissa era inconfundível, arrogante, debochada, maldosa. Bruno é tão burro que nem percebe. Depois do casamento vai ser mamata, gente. A velha tem empresa, tem dinheiro, tem imóveis. O imbecil do filho é herdeiro de tudo. A gente casa, espera uns 6 meses, aí a gente começa a campanha. Ai, a Marisa tá estranha. Tá esquecendo as coisas. Tá confusa. A gente arruma uns laudos médicos. Conheço psiquiatra que faz o que eu quiser. Processa por incapacidade, coloca ela num asilo. E bum, a Tavares Eventos vira nossa. A gente vende, embolsa a grana e foda-se a velha brega. Risos. Dela e de outra mulher. Risos cruéis, frios. Ela nem vai poder reclamar. Vai estar trancada tomando remédio controlado. Perfeito. E o melhor, o Bruno vai fazer tudo o que eu mandar porque ele tem medo de eu ir embora. Ele é patético assim. Amor é pra trouxa. Eu quero dinheiro. E aquela velha vai me dar sem nem saber. Desliguei. Minhas mãos tremiam tanto que o celular quase caiu no chão. Sentei. Respirei. 1 vez, 2, 10 vezes. A sala girava. Aquela mulher, aquela víbora, não só queria me humilhar, queria me destruir, queria me roubar, queria me trancar, queria me apagar. E ia usar meu filho como arma. Liguei para Cíntia. Ela atendeu no segundo toque. Marisa, tudo bem? Não, nada tá bem. Preciso que você venha aqui, agora, e traga seu marido. O marido de Cíntia era advogado, especialista em direito empresarial. 40 minutos depois, os dois estavam no meu escritório. Toquei o áudio. Assisti a cor sumir do rosto de ambos. Quando terminou, Cíntia estava pálida. O marido dela, Dr. Ricardo, estava com as mãos fechadas em punho. Isso é... Ele começou, a voz tremendo de raiva.
Isso é tentativa de fraude. Conspiração para cometer estelionato, indução de crime. Se ela tivesse conseguido executar esse plano, seria sequestro e cárcere privado também. Mas ela não conseguiu, eu disse, porque eu cancelei o casamento antes. Marisa, Cíntia me segurou as mãos. Você salvou a si mesma. Se você não tivesse cancelado, se o casamento tivesse acontecido, não precisou terminar a frase. Eu sabia. Eu estaria perdida. O que eu faço com isso? Perguntei. Dr. Ricardo pegou o celular dele. Primeiro, vamos fazer backup desse áudio em 3 lugares diferentes. Depois vamos à polícia. Isso precisa ser registrado. E terceiro, ele me olhou sério. Você precisa contar para o seu filho. Não. A resposta saiu instantânea. Não vou contar. Marisa. Não, Ricardo. O Bruno já sofreu demais. Já foi humilhado o suficiente. Ele não precisa saber que a mulher que ele amava queria transformar ele em criminoso. Ia destruir ele completamente. Ele tá fazendo terapia, tá se reconstruindo. Não vou jogar mais essa bomba em cima dele. Cíntia e Ricardo trocaram olhares. Ele suspirou. É sua decisão, mas pelo menos deixa eu fazer um registro informal, caso ela tente algo no futuro. Concordei. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, processando a magnitude do que tinha descoberto. Aquela mulher não era apenas arrogante ou mimada. Era perigosa, era criminosa. E por pouco, muito pouco, não tinha conseguido me destruir. 2 semanas depois, recebi uma notificação judicial. Larissa estava me processando. A acusação? Danos morais por cancelamento arbitrário de casamento, causando humilhação pública e sofrimento psicológico. Ela pedia indenização de R$200 mil. Ri alto, sozinha no escritório. Ri porque era absurdo. Ri porque era patético. Aquela mulher nunca desistia. Levei a notificação para o Dr. Ricardo. Ele leu, balançou a cabeça. Ela é burra, muito burra, não tem caso nenhum. Todos os contratos eram seus. Você tinha direito legal de cancelar. E mais, ele abriu uma pasta. Com o áudio que temos, a gente pode contraprocessar ela por tentativa de fraude e conspiração. Faz isso. A audiência foi marcada para 3 semanas depois. Não contei para o Bruno. Não contei para Débora. Não contei para ninguém além de Cíntia e Ricardo. No dia da audiência, cheguei ao Fórum de Goiânia às 8 da manhã. Vestido discreto, cabelo preso, maquiagem leve, a pasta com todos os documentos na mão. Larissa chegou 20 minutos depois, de salto alto, vestido vermelho justo, maquiagem exagerada, cabelo escovado, acompanhada de um advogado novato que ela provavelmente pagou uma mixaria. Quando ela me viu, o olhar dela poderia matar. Ódio puro. Se não na cadeira oposta, cruzou as pernas, empinou o queixo. A juíza entrou. Doutora Fernanda Matos. Conhecida por ser justa e imparcial. Pediu que as partes se apresentassem. O advogado de Larissa começou. Um discurso emocional, dramático, cheio de adjetivos. Minha cliente sofreu humilhação sem precedentes. No dia que deveria ser o mais feliz de sua vida, foi abandonada na porta do salão. Exposta publicamente, ridicularizada. Tudo por capricho e vingança da ré, que não aceitava o relacionamento do próprio filho. Doutora Fernanda ouviu sem expressão. Depois se virou para mim. Defesa? Dr. Ricardo levantou. Calmo. Profissional. Meritíssima, a autora desta ação omite fatos cruciais. Primeiro, ele colocou os contratos na mesa. Todos os serviços do casamento foram contratados e pagos pela minha cliente. A autora não investiu um único centavo, não assinou nenhum contrato. Legalmente, não tinha direito algum sobre os serviços. O advogado de Larissa tentou interromper. A juíza levantou a mão. Continue. Segundo, minha cliente cancelou dentro das cláusulas contratuais. Foi informado aos fornecedores com antecedência adequada. Não houve ilegalidade. Terceiro, ele fez uma pausa dramática. A autora havia expulsado minha cliente do próprio casamento que estava sendo financiado por ela. Rasgou o convite na cara da minha cliente. Proferimos insultos. Temos testemunhas. Larissa ficou vermelha. Isso é mentira. Silêncio. A juíza bateu o martelo. Tem provas dessas acusações? Temos.
Ricardo colocou na mesa a declaração escrita de Débora, que tinha ouvido parte da discussão por telefone. E então, a cereja do bolo. E temos isso. Ele colocou o celular em cima da mesa. Com autorização da Meritíssima, gostaria de apresentar um áudio gravado pela própria autora, onde ela revela suas reais intenções em relação à minha cliente. A juíza pegou o celular, colocou para tocar. O áudio preencheu a sala. A voz de Larissa, clara, cristalina, confessando tudo. O plano de roubar, de internar, de destruir. O silêncio que seguiu foi absoluto. Larissa estava branca. O advogado dela estava boquiaberto. A juíza desligou o áudio, devolveu o celular para o Ricardo e olhou para Larissa com uma expressão de nojo absoluto. É isso mesmo que eu acabei de ouvir? Uma confissão de conspiração para cometer fraude? Larissa tentou falar. Gaguejou. Eu tava bêbada. Foi brincadeira. Brincadeira? A voz da juíza subiu. A senhora planejava internar uma idosa saudável em asilo usando laudos falsos para roubar patrimônio dela? E chama isso de brincadeira? O advogado de Larissa tentou contornar. Meritíssima, esse áudio foi obtido sem consentimento. Foi gravado em ambiente privado por uma das pessoas presentes na conversa. Ricardo cortou. É perfeitamente legal como prova. A juíza respirou fundo. Ação negada, sem indenização. E mais, ela olhou para Larissa. Vou encaminhar cópia desse áudio para o Ministério Público. Eles decidirão se abrem investigação criminal contra a senhora. Larissa desmoronou. Literalmente desmoronou na cadeira. Começou a chorar. Não aquele choro manipulador que ela provavelmente usava para o Bruno. Era choro de pânico, de quem acabou de perceber que tinha perdido. Completamente. Saí do fórum com a cabeça erguida. Cíntia me esperava na porta. Me abraçou forte. Acabou. Acabou de verdade agora. Acabou, repeti. E pela primeira vez em 2 meses, senti que era verdade. 3 meses depois da audiência, estava sentada na varanda da minha casa, tomando vinho com Débora e Bruno. O sol estava se pondo sobre Goiânia, pintando o céu de laranja e rosa. Aquele tipo de fim de tarde que parece promessa de dias melhores. Mãe, Bruno disse, servindo mais vinho no meu copo. Você soube das novidades? Que novidades? Débora deu um sorriso maldoso. A Larissa foi despejada do apartamento. Os pais cortaram ela de vez. Ela tá morando num kitnet no setor leste universitário. Não senti pena, nem um pingo. E o processo? O Ministério Público decidiu não processar criminalmente porque não houve dano efetivo, Bruno explicou. Mas a história vazou. Ela perdeu patrocínios, perdeu seguidores, perdeu tudo. Virou sinônimo de golpista nas redes sociais. Débora mostrou o celular. O Instagram de Larissa tinha ido de 150 mil seguidores para menos de 10 mil. Os comentários nas poucas fotos que ela ainda mantinha eram cruéis. Vigarista. Aproveitadora. Queria roubar uma idosa. E tem mais, Bruno acrescentou. Ela casou. Quase cuspiu o vinho. Como assim casou? Com um empresário de 68 anos, dono de postos de gasolina, rico e sabidamente interesseiro. Basicamente, ela encontrou a versão masculina dela mesma. Bruno deu uma risada amarga. Combinação perfeita de 2 sanguessugas. Olhei para o meu filho. Ele estava diferente. Mais leve, mais presente. Fazendo terapia 2 vezes por semana. Tinha começado a sair com uma veterinária que trabalhava na clínica ao lado da dele. Uma moça simples, gentil, que tinha vindo jantar aqui em casa na semana passada e tinha me ajudado a lavar a louça sem eu pedir. Que tinha me tratado com respeito, com carinho, com interesse genuíno. E você? Perguntei. Como você tá? Ele pensou por um momento. Melhor, muito melhor. A terapia tá me ajudando a entender muita coisa. Sobre por que eu aceitava ser tratado daquele jeito. Sobre meus padrões. Sobre meu medo de abandono depois que o pai foi embora. Ele me olhou nos olhos. E sobre como você me salvou. Bruno. Não, mãe. Deixa eu falar. Você me salvou. Se aquele casamento tivesse acontecido, eu estava perdido. Completamente perdido. Ia passar o resto da vida sendo manipulado, controlado, destruído. E quando eu descobri o áudio, sua voz falhou. Tinha contado para ele 2 semanas depois da audiência, quando o psicólogo dele disse que ele estava pronto para ouvir.
Quando eu descobri o que ela realmente queria fazer com você, com a gente, eu entendi que você não só salvou você salvou eu também. Me salvou de virar criminoso, de virar cúmplice, de destruir minha própria mãe. Débora limpou uma lágrima discreta. Eu engoli seco. Filho, você nunca teria feito aquilo. Eu sei disso. Eu não sei, ele disse honestamente. Eu estava tão cego, tão manipulado. Eu não sei até onde eu teria ido por ela. E isso me assusta. Mas também me fez crescer. Me fez acordar. Ficamos em silêncio por um tempo, apreciando o vinho e o pôr do sol. Depois, Débora quebrou o silêncio. Mãe, me conta uma coisa. Você se arrepende? De quê? De ter cancelado o casamento, de ter feito tudo aquilo. Você se arrepende? Olhei para o céu. Pensei nos 120 mil reais gastos, no caos, na humilhação pública de Larissa, no sofrimento momentâneo do Bruno. Pensei em tudo. Não, respondi com absoluta certeza. Não me arrependo nem um segundo, porque aquele foi o dia que eu recuperei minha dignidade. E foi o dia que recuperei meu filho. Bruno segurou minha mão, apertou forte. Hoje, 1 ano e 4 meses depois daquele dia fatídico, a Tavares Eventos está mais forte que nunca. Aumentei o faturamento em 40%. Contratei mais 2 funcionários. Estou planejando abrir uma filial. Aos 63 anos, estou no auge da minha carreira. Bruno está noivo. Da veterinária, Júlia. Uma moça de 30 anos, simples, de família humilde, trabalhadora, gentil, que me chama de Dona Marisa com respeito, que me perguntou se eu queria ajudar a escolher o vestido dela, que insiste que o casamento seja pequeno, íntimo, só família próxima, porque o importante é o amor, não o espetáculo. Estamos planejando um chá de panela. Coisa simples, 20 pessoas, no quintal da minha casa, com bolo caseiro e guaraná, do jeito que casamento deveria ser. Débora está feliz também. Promovida no escritório de arquitetura, namorando um rapaz que a trata como rainha. Quanto aos 120 mil reais, as pessoas me perguntam se não foi desperdício, se não dói ter gastado tudo aquilo para nada, e eu respondo sempre a mesma coisa. Não foi desperdício, foi investimento. O melhor investimento que já fiz na vida, porque comprou de volta algo que não tem preço. Dignidade. A minha dignidade. A dignidade do meu filho. E a certeza de que, nunca mais, nunca mesmo, vou abaixar a cabeça para ser pisoteada. Tem uma frase que eu aprendi nesse processo todo, que carrego comigo agora. Quem te expulsa da festa que você está pagando não merece nem as migalhas da sua mesa. Respeito não se negocia. Não por dinheiro, não por amor de mãe, não por medo de ficar sozinha. Respeito se exige, se impõe e, se necessário, se conquista com atitudes drásticas. Hoje, quando olho no espelho, vejo uma mulher de 63 anos. Cabelos mais brancos, rugas mais fundas, mas vejo também uma mulher de pé, de cabeça erguida, de olhar firme. Uma mulher que não aceita migalhas, que não abaixa a cabeça, que não engole desaforo. Uma mulher que aprendeu que, às vezes, amar significa dizer não. Significa colocar limites. Significa deixar que os filhos caiam para que aprendam a levantar sozinhos. E sabe o que é mais engraçado? Aquele vestido verde musgo que Larissa chamou de horroroso? Usei ele no noivado do Bruno com a Júlia. E recebi 15 elogios. 15 pessoas diferentes vieram falar que eu estava linda, elegante, sofisticada. Porque o problema nunca foi o vestido. O problema era quem estava olhando. E para você que está me ouvindo agora, deixo uma pergunta. Quantas vezes você já aceitou migalhas achando que era amor? Quantas vezes já foi pisoteado por gente que devia te respeitar? Quantas vezes já engoliu humilhação com medo de ficar sozinho? Pensa nisso, porque a vida é curta demais para a gente viver de joelhos. E se essa história te tocou de alguma forma, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Deixa seu comentário aqui embaixo contando sua história. E se inscreve no canal porque tem muito mais histórias de dignidade e recomeço vindo por aí. Clica ali na próxima história que está passando agora na sua tela. Tenho certeza que você vai gostar.